cheio de serviço. Aniversário da rádio, tá tendo as promoções. Todo dia tem que criar coisa nova, fora as outras coisas. É complicado. Essa parte, infelizmente. Quantos anos da rádio? 40 mil. Aí até de 5. Vai ser puxado. Se fosse só a rádio, tudo bem, mas tem site, tem outras coisas também. Bem muita coisa. A propaganda que tu fez lá da faculdade de Iguatu ficou bem produzida. Ficou Ah, boa. não, acaba ainda me chamando para ela de novo. Posso perder nem. Porque ainda tem problema com o foco da câmera. Muito bem, pessoal, estamos aqui só papeando, né? Aqui do quadro É Bom Saber com o Dr. César Gregório Júnior, que está de volta aqui no nosso canal, mais uma vez, para a gente bater um papo bem legal com vocês aqui agora sobre outros tópicos que a gente traz aí para a gente aprender um pouquinho. Sempre é bom conversar, né, bater papo, que a gente vai aprendendo, vai se instruindo cada vez mais. Tudo bom, doutor César? Tudo bom, boa tarde a todo mundo. E é porque eu falei que não é chamado doutor, né? Chamado advogado César Gregório Júnior. Mas eu falei para você que o linguajar é difícil da gente tirar. César Júnior tá bom. César Júnior tá bom, né? Tá Pronto. ótimo. Bom, vamos lá então. Hoje a gente vai falar. Primeiro tópico que eu queria falar, mas eu vou deixar por último para a gente ver aí essa questão que você disse. Tondatos, como é que é essa questão que o pessoal diz? Olha, achado não é roubado. Será que a justiça enxerga assim? Como é que a justiça enxerga? Mas não responda agora, né? Vamos para outros tópicos aqui que você sugeriu para a gente aí. Por qual você quer começar? Pela a pessoa casada. É isso aqui? É, né? É. Pronto. A pessoa casada pode livremente vender bens imóveis? Como é que é isso? Né? A pessoa que está casada, que está no relacionamento, tudo mais, ela pode vender os imóveis dela, os imóveis que fazem parte do casal? Como é que você quer tratar dessa questão? Exatamente. Eu trouxe a atenção esse tema para a gente falar, Nonato, porque ele é muito importante, porque ele pode envolver problemas muito grandes, né? Especialmente em cidades de interior como a nossa, que são poucas as casas que têm registro no cartório, né? Que tem a documentação necessária. E a grande maioria da titularidade que as pessoas têm sobre imóveis são apenas contratos de compra e venda, né? Então, nesse caso, seria uma forma de você anular uma venda, um contrato de compra e venda, que poderia, por exemplo, deixar em débito muito grande uma pessoa que não seguiu os parâmetros legais necessários, né? Porque, assim, o artigo 1647 do Código Civil, ele expressa que em todas no regime de casamento, em todos os regimes de comunhão, ou seja, regime de comunhão parcial, comunhão total, separação dos aquestos, etc., exceto a separação total de bens, quando você vai vender, alienar, colocar como garantia qualquer imóvel que pertença ao casal, você só pode fazer isso mediante a autorização do cônjuge. Ou seja, se eu tenho uma casa que é a casa que a gente mora, a casa que nós compramos para morada, eu só posso vender com a autorização da minha esposa ou do meu marido. Quer dizer que tem muita gente que tem dúvida em relação a isso, né? Acha que o homem tem direito. Geralmente as pessoas acham que o homem tem direito a vender, né? Que é o homem da casa, quem provê a casa, né? Vai muito por essa questão cultural, né? É questão cultural de uma família patriarcal, né? Que o homem geralmente quer mandar em tudo, acha que pode mandar em tudo sozinho, né? Mas o Código Civil de 2002, ele não quer saber disso. O artigo ele é muito claro que para você poder colocar esse bem à venda, ou alienação, ou garantia real, o que é garantia real? É você fazer, por exemplo, uma hipoteca, pegar um empréstimo do banco e colocar a casa como garantia. Que já é uma situação de risco, né? Que já é uma situação de risco de você poder perder aquela casa. Então você só pode fazer isso mediante a autorização expressa do seu cônjuge. Caso não haja essa autorização, quando você diz para o povão, a autorização expressa é em cartório mesmo, é isso? Em cartório ou no contrato. Ou no contrato, por né? exemplo, um contrato de compra e venda, eu e minha esposa estamos vendendo para você. O contrato ele tem que ir com a minha assinatura e a dela. Palavra não vale nesse caso, não. Não. Esse aí é um acordo aí que pode ser desfeito, né? Porque assim, tudo que é feito de palavra, especialmente coisas grandes como a compra de um imóvel, é uma coisa que pode ser facilmente depois contestada, né? Ou contestada, né? Então, é justamente onde gera o problema e o risco para quem está comprando. Por quê? Porque aquele negócio que você comprou a casa,
ele tem um prazo de 2 anos após o término do relacionamento, em que o cônjuge que não deu autorização, ele pode entrar na justiça e anular o contrato. Uhum. Então aquele negócio ele é desfeito. Vai dar trabalho também, né? Vai dar Porque trabalho. tem que gastar, tem que as coisas da justiça, tem que coisa de testemunha, tem que ter também, ou não? Tem, só que é uma coisa que vai dar trabalho, mas a pessoa, o cônjuge que não deu autorização, Há a possibilidade dela reverter, né? há a obrigação de ser revertido. Né? Ela mostrando as provas em que ela não deu anuência, em que ele não autorizou, em que foi feita uma venda, digamos, por debaixo dos panos, e ela conseguindo provar isso em juízo, de acordo com o artigo 1649, o juiz vai mandar que o negócio seja desfeito e se volte ao chamado status quo. O que é isso? É ter que devolver o dinheiro, mais as perdas e danos. Então, por exemplo, eu vendi sem autorização da minha esposa. Eu vou ter que devolver o dinheiro para a pessoa que comprou, mais os danos tanto para minha esposa quanto para a pessoa que comprou. Porque eu causei danos a ambos, danos materiais e morais. Aí tem que ficar bem claro também qual foi o regime do casamento, né? Tem que ficar bem claro. No caso, são todos os regimes, porque como eu já expliquei, tem outro programa aí que o pessoal pode olhar, que eu explico sobre as questões dos regimes de comunhão, né? O regime de comunhão parcial de bens, que ele é o mais comum, quando você vai no cartório fazer o seu casamento civil e você não leva um regime que você quer, automaticamente vira o chamado regime de comunhão parcial de bens. Pronto. Como é esse regime? É que a partir do matrimônio, a partir daquele momento, tudo que for comprado é em benefício dos dois, exceto doações direcionadas. Por exemplo, o marido tem uma avó que gosta muito dele e essa avó faz uma doação via contrato doando só para ele. Aí esse imóvel não entra para a comunhão. Mas se compra um carro, se compra uma casa, se compra uma máquina agrícola, por exemplo, aquilo dali se torna dos dois. E na separação existe o chamado direito à meação, que é 50% do valor dos bens. Então é justamente por isso que incide essa obrigação em ter a autorização do cônjuge para poder vender. Porque o cônjuge, ele tem, aquela casa era dividida metade. Então eu não posso vender uma coisa que não é 100% minha. Então é justamente para isso que serve o artigo 1647. E caso você, por exemplo, queira vender e a outra pessoa se recuse, o que é que você pode fazer, né? Que também pode ser muito comum. Você pode entrar na justiça e pedir para que o juiz autorize por você. E a pessoa que está se recusando, ela tem que ter uma desculpa plausível, ela tem que ter um motivo muito bom para justificar o porquê de não querer vender. E caso ela não tenha, o juiz vai autorizar a venda por ela. Mas tudo pela lei. Não pode nada ser feito às escondidas, nem. Não. Porque aí pode tudo ser revertido, não tem jeito. Justamente, pode ser revertido. Então é até um alerta para quem pretende, por exemplo, comprar um imóvel e sabe que a pessoa é casada, né? Que ela se certifique de que ambos estão querendo vender, porque no futuro, porque é justamente esse uma grande pegadinha. Não é 2 anos a partir da venda que a pessoa pode reclamar. São 2 anos a partir do final do matrimônio. Então eu vendo hoje a casa, fico mais 5 anos com minha mulher, daqui a 5 anos a gente se separa. A partir do momento daquela separação, ela tem 2 anos para reclamar o imóvel que eu vendi sem a autorização dela. Então você compra uma casa, se estabelece, faz tudo, quando você vê, você vai ter que devolver a casa, né? Ou então dá a parte referente a ela. Eu sei. Essa coisa de casamento que o pessoal vai fazer, você diz, a justiça já faz automaticamente se você não escolher, então fica sendo regime parcial, né? Que você falou, né? É no cartório. No cartório, né? Só vale no cartório, na igreja é só o religioso, né? Não tem esse efeito para a justiça, né? Tem não. Porque eu nunca entendo bem direito assim, por exemplo, a pessoa casa ali, você porque não está na nossa pauta hoje, né? Você não tem obrigação de estar por dentro do que eu vou lhe perguntar, senão você responde no próximo. A pessoa pode, por exemplo, como é que é essa questão de casamento? O homem e a mulher. O homem geralmente é o provedor, hoje nem tanto, mas a mulher trabalha também. Mas às vezes tem casal que a mulher fica em casa, cuida dos filhos, enfim. A mulher tem direito àquilo ali que o homem compra, ele que trabalhou, ele que comprou. A mulher tem direito, é isso que define. A mulher não tem que efetivamente ter uma parcela de dinheiro para ajudar na prestação e tudo mais. Não, isso inclusive é uma excelente pergunta, porque isso é motivo de discussão entre os doutrinadores que falam sobre direito de família.
Porque no direito de família existe um negócio chamado poder familiar, que é o poder que os pais têm sobre os filhos e sobre os objetos que são parte do matrimônio. O fato da pessoa só contribuir com o dinheiro levaria em consideração só o aspecto material, o aspecto monetário. E não é só isso que se leva em conta no Código Civil. Se leva em conta, por exemplo, o aspecto afetivo, porque enquanto o cara estava trabalhando, a esposa estava em casa cuidando da casa, cuidando dos filhos. Então ela também estava ajudando. Mesmo que de uma forma indireta, monetariamente, mas ela estava contribuindo para a casa de forma a contribuir para que o marido pudesse fazer a compra da casa, ou vice-versa, né? Então, na ameação, não existe essa questão, não, mas eu comprei só. Não, você não comprou só, você comprou enquanto você estava sendo ajudado. No relacionamento você não está só, apesar de você ser um único provedor, por exemplo, você pode ser. Mas você tem que dividir pelo aspecto afetivo. Então, se existe um casal e a mulher comprou, por exemplo, a casa da família, e o marido fica em casa, na hora de vender, ele tem a mesmo direito à metade, porque ele cuidou da casa, ele ajudou a construir, ele esteve junto em momentos difíceis, sentimentais e emocionais. Então tem um aspecto não só monetário incluído. É porque a gente vê muito quando o casal está principalmente se separando, que geralmente nas discussões aparece, né? Eu vendo a casa é minha e tudo mais, e você vai cuidar de sua vida, e não tem direito que você nunca dê R$1. Não tem, tem essas discussões, né? No calor da emoção lá, a gente sabe que tem. No calor da emoção sempre tem. Carro, é casa, é todo mundo para a camarada diz, né? Sei lá, terreno, enfim. O direito de família ele é uma das áreas dos direitos mais delicadas de se trabalhar, né? E geralmente, como a gente desconhece muito, né? E, enfim, as mulheres também desconhecem muito dessas questões, esses pormenores, acaba entrando nessa onda que foi ele que comprou, é dele, e acaba deixando realmente para lá, né? Se conforma com pouco ou com menos do que deveria, né? Bom, então tá aí. Bom, mais alguma coisa desse tópico? Não, acredito que não, deu para dizer por cima. Pronto, a Aurineide Martins está dizendo, coloca o endereço do advogado ou contato. Ele diz aí, diga aí, ela está querendo saber? A Aurineide, né? Tá dizendo. Ele sempre diz no final da live, né? Mas se quiser dizer logo fica agora. Até o final da live, para poder ver tudo. Deixa eu ver aqui então, o próximo tópico aqui é a questão da lei, né, que você disse. Nato, vamos falar um pouquinho, explicar para o pessoal o que é um processo legislativo e como é que acontece a criação de uma lei. É uma coisa simples, é uma coisa difícil, enfim, a gente tem exemplos clássicos de leis populares que surgiram a partir da população. É desse caso que você quer falar? Ou é a lei normal que o legislador... A lei normal. Pronto. É simples da gente explicar, é complicado de acontecer. De fazer, né? Eu achei importante esse tópico, Nonato, porque assim, o Brasil hoje tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. A população do Brasil hoje está ficando cada vez mais politizada, as pessoas estão se interessando cada vez mais por política, né? E junto com a política vem as leis. Então... porque agora a gente sempre soube, né, que a política sempre mexe com a vida da gente, mas quando o negócio está difícil, aí mexe muito mais, o cara começa a dizer, eu tenho que dar uma cutucada, olhada, porque senão... Quando nossa política virou novela mexicana, né, o pessoal tem mais atenção. Então, essa politização da cultura que nós estamos passando, ela às vezes vem com muita ignorância também, porque não se sabe como é que se produz uma lei, não se sabe como é que funciona uma emenda legislativa, não se sabe quais são os poderes que um presidente tem direito, por exemplo. Então você tem um conhecimento parcial das coisas e acaba ficando vulnerável para acreditar em fake news, para acreditar em etc., em o que você escuta no meio da rua, né? Então eu acho importante nós trazermos tópicos assim, do direito básico, basilar da Constituição Federal, porque você vai não só elucidar uma dúvida que não era para ser simples, porque o que é uma lei? Como é que se faz uma lei? O que é essa coisa que rege o que a gente faz, né? Nossa vida. Então, eu acho importante trazer esse tema. Justamente o que é uma lei, né? Lei é uma atividade legislativa que pode dar direitos ou retirar direitos ou obrigações da gente, como cidadão. Então, como é que funciona uma lei? A lei ela pode ter início tanto por ação popular, por medida popular, que nós podemos, um determinado número que não cabe aqui dizer, que é complicado de dizer, porque tem participação de todos os estados e etc. E também pode se dar por iniciativa legislativa, ou da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Para o nosso exemplo, eu vou começar pela Câmara dos Deputados. Um deputado apresenta um projeto de lei
e esse projeto de lei vai para a mesa do presidente da Câmara, que hoje é o Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia, ele vai escolher para quais comissões aquela lei vai ter que passar. Hoje em dia existem 25 comissões fixas na Câmara dos Deputados. O que são as comissões? São turmas de deputados que se dividem por matéria de estudo, ou seja, tem a comissão de ambiental, tem a comissão de armas, tem a comissão... Que aqui está bem a evidência que é a da Previdência agora, né? Que só fala disso, né? Toda hora. Fala disso, né? Justamente. Então, são as comissões do Senado, ou da Câmara de Deputados, perdão. Então, o Rodrigo Maia, ele escolhe em quais comissões aquele projeto de lei vai passar. A partir do momento que ele escolhe, aquele projeto de lei ele é direcionado para essa comissão. Na comissão, quando chega lá, é eleito um relator. Qual é o dever desse relator? O dever desse relator é pegar esse projeto de lei, destrinchar ele e dar um parecer positivo ou negativo. E os outros deputados da comissão irão acompanhar o relator ou não. Ou seja, ele vai fazer tipo um relatório, vai justamente fazer um papel de relatoria da coisa e vai dar um parecer positivo ou negativo. Essa lei ela vai caminhar dessa mesma forma em todas as comissões que ela passar. Então, digamos que ela passa em 3. Dessas 3, se essa comissão, se esse projeto de lei mexer com tributação, aí ela tem que passar pela comissão de tributos, obrigatoriamente. Se não, não é necessário. Passou por essas 3, ela vai para a comissão, que é a mais famosa, Comissão de Constituição e Justiça, para se analisar se aquela lei ela não quebra nenhuma regra constitucional, se ela é uma lei dentro dos padrões da Constituição e não tem nenhum perigo de inconstitucionalidade, né? A partir daquele momento que há essa aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, se em uma das comissões, por exemplo, das 3 comissões, 2 votaram a favor e uma contra, obrigatoriamente essa lei tem que ir para o plenário, que é o que a gente vê na televisão, eles votando aquelas leis. Porque mais de 80% das leis não passam no plenário. A gente só vê as que geralmente tiveram alguma divergência nas comissões. Então vai para o plenário. Indo para o plenário e sendo votado, essa lei ela é mandada para o Senado Federal. Porque o Brasil ele participa de um sistema chamado sistema bicameral. Ou seja, no Senado existe o mesmo início de criação de lei. O que eu expliquei agora da Câmara dos Deputados também serve também para o Senado Federal. E vice-versa. Quando é todo aprovado no Senado Federal, manda para a Câmara dos Deputados. E quando é aprovado na Câmara dos Deputados, manda para o Senado Federal. Lá no Senado ele vai passar pela comissão interna dele e vai ser colocado em votação. Passando, é mandado para o presidente da República. Aí o presidente da República ele tem 3 coisas que ele pode fazer. Que inclusive o Bolsonaro ele agora sancionou uma lei que foi muito criticada também, que é a questão da anistia para as multas eleitorais, né, dos partidos. Ele pode sancionar por completo a lei. O que é sancionar? É aprovar. Ele vai receber o texto da lei, vai sancionar e aquela lei vai começar a ter eficácia perante o povo brasileiro. Ele pode sancionar, só que com alguns vetos parciais, ou seja, ele pode dizer, não, esse artigo aqui, beleza, mas esse não. Então, uma lei de 100, um projeto de lei de 100 artigos, ele sanciona 50 e deixa 50 de fora. Esses 50 que foram deixados de fora vão voltar para o Congresso Nacional para serem analisados. E os que foram sancionados pelos presidentes já passam a valer. Já viram também com eficácia perante a população. Ou ele pode vetar a lei por completo. Havendo esse veto por completo vai para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional pode ou não derrubar aquele veto. É um caminho longo, difícil, né? Dadas as divergências, dado os prazos, que tem também os prazos, né? Que muitas vezes vai, volta, enfim. E volta para a discussão novamente, enfim, a gente está percebendo aí que realmente é uma coisa fácil de se criar uma lei no Brasil. Lei, né? Não é qualquer. As pessoas às vezes elas pensam, a lei foi aprovada, lei que estabelece o feriado nacional, não sei o quê. As pessoas pensam que uma lei é coisa que se faz. Aleatoriamente, mas não é, é um né? processo complicado. Justamente para ter a segurança de que ela vai ter uma aplicabilidade na vida real
e que ela não vai prejudicar direitos ou mudar o contexto da Constituição Federal. Que é uma das coisas que a gente nota muito é que a lei, muitas vezes, ela não é cumprida, né? Que aí já a questão da fiscalização após a lei ser promulgada, né? Ser sancionada pelo presidente, né? Aí ela, por exemplo, você tem direito a isso, tem direito àquilo, é aí que a gente reclama muito. Tem a lei, mas não é cumprida. E aí vem a questão que não é fiscalizada, que os poderes públicos têm essa falha de não conseguir efetivamente dar essa cobertura para a população, para dizer, isso aqui eu tenho direito a isso, e muitas vezes a gente nem sabe que tem direito também, né? Que é outra questão também, muita lei, e que muitas vezes a gente nem sabe que tem direito, enfim, quer dizer, a gente é muito analfabeto em relação a essa questão de direitos e deveres, a verdade é essa, né? A gente faz aquilo básico, e não sabe muito bem, diferente muito assim dos americanos, que parece que tem uma visão bem mais ampla dessa questão de direito, de dever. Até porque também o sistema legislativo deles é muito mais simples, entendeu? Enquanto nossa Constituição tem centenas de artigos, a deles tem 12, se eu não me engano, 10, são dezenas. E assim, e também por isso que eu sou um ferrenho defensor de que nas escolas, no ensino médio, deveriam ser ensinadas matérias de sociedade em si, de Constituição Federal, de direitos sociais, direitos fundamentais, porque é uma coisa que você, se você não for pro curso jurídico, em outros cursos você vê direito. Eu acho que é muito difícil existir um curso de acadêmico hoje, de faculdade, que não exista pelo menos uma cadeira que envolva direito. Mas você não vê a fundo, você não vai entender. Porque o complicado do direito não é você saber a lei, é você entender o porquê da lei. Para que aquela lei serve? Por que aquela lei precisa estar ali? Porque quando você entende o porquê da lei, você entende como cumpri-la ou como evitá-la, de certa forma, por assim dizer. Então, por isso que eu sou defensor de um sistema de ensino que valorizasse você não só aprender um beabá pré-definido, mas você, de fato, aprendesse a ter uma noção de cidadania, que você conhecer, você está vivendo num mundo que você não conhece 30% dele. Até porque até para você entender uma lei tem uma linguajar diferente, né? A interpretação tem que ter a interpretação correta. Até isso precisa para ter uma familiaridade. Se estivesse na escola era bem mais fácil. Não tudo, porque tudo é muito difícil. Mas aquilo que é mais básico do cidadão, eu acho que deveria ser. Não sei por que nunca fizeram isso. Se eu não me engano, antigamente tinha. Na escola existiam cadeiras de mas era aquele negócio moral e cívico? Era aquilo? Não, era, acho que já ouvi falar disso. Antigamente tinha. Acho que eu cheguei ainda a alcançar alguma coisa. Ainda alcançou? Mas acho que era mais coisa da bandeira, não sei. Eu não me lembro direito. O que é importante também, né? O que é importante também era mais assim, uma coisa voltada para o civismo assim, de institucional. Não era essa coisa do direito prático, sei lá. Que eu me lembro, né? Pode ser que eu já estou velho também, não sei. Tenho esquecido. Sua idade, Donato. Pronto, agora como é que fica essa. Agora é a questão do achado, né? Pronto, como é que fica essa questão? Você mandou o tópico aqui, achado não é roubado, é o que o povo diz. Mas como é que a justiça vê isso? Você achou uma coisa na rua, sei lá, uma carteira, um produto, uma coisa que você encontrou, aí você diz, é meu, não foi roubado, achado, porque é dentro pequeno que a gente escuta isso, né? Culturalmente a gente acha que é natural, que está correto. Mas e aí, a justiça entende diferente? Achado não é roubado, mas é apropriação indébita. Então é errado. Do mesmo jeito. Então é errado, não tem errado, jeito. Do mesmo jeito. Existe o crime de apropriação indébita, né? Ele está no artigo, deixa eu olhar na minha cola, 169 do Código Penal. Você não pode simplesmente pegar uma coisa no meio da rua e se fazer como o dono, né? É engraçado porque existe esse dizerzinho popular e ele está correto, mas ao mesmo tempo está errado, né? Porque o crime de apropriação indébita ele pode existir de 3 formas. A primeira forma, ela é uma forma muito comum que acontece hoje em dia, que é você apropriar-se de algo. O verbo está apropriar. Qual seria um exemplo bem prático disso? É você, por exemplo, olhar a sua conta do banco e ter lá R$1.000 que você não estava esperando. Foi um depósito errado, uma pessoa mandou R$1.000 para você. Nunca fizeram isso comigo. Não queira, não só vai lhe dar trabalho. Vou cair na tentação, vai que eu caio na tentação. Né? Você chega lá um dia, tá lá R$1.000 no seu saldo. Aí você, eu não estou esperando de nada. Aí você, não, beleza, eu vou gastar. Isso você acabou de cometer um crime de apropriação indébita, porque você recebeu um dinheiro que não era para você por meio de erro. Uma pessoa cometeu um erro e você se aproveitou daquele erro para lucrar e ter um enriquecimento ilícito. Num caso como esse, você tem que imediatamente devolver o dinheiro
ou para o banco ou para a pessoa, se você vai ter a informação de quem mandou para você, né? Uhum. A segunda forma é uma forma que ela hoje em dia eu nunca vi, só vejo mesmo nos estudos, que é você comprar uma casa e naquele terreno ou naquela casa ter um tesouro. Eu também não sei. Fora a televisão, de né? tesouro, o seu pensamento de tesouro. Aquele tesouro você tem que imediatamente retornar ao dono original dele da casa que você vendeu. Antigamente o pessoal achava botija, né? Botija, pois é. Que era o pessoal chamava de botija, né? Tinha que ter uma moeda de ouro antiga, não sei o que, uma alma vinha dizer. Também nunca Minha teve. avó, ela disse que lá no sítio do meu pai, no Rosário, tem 2 botijas num determinado canto lá. Qualquer dia eu vou lá ver se eu acho. Pronto. E a terceira forma é a forma mais comum, que é você achar algo. O verbo é achar. Você está andando no meio da rua e achou uma carteira com dinheiro dentro. Isso acontece todo dia, isso aí. Que aí o pessoal vai deixar lá na rádio. Muita gente deixa. Ainda tem quem entrega carteira com todo dinheiro e tudo, mas tem muita gente que só entrega a carteira porque diz, eu já achei a carteira sem nada. Né? E ó, a pessoa tem boa fé, a gente não pode dizer que não, e a gente acredita que sim. Justamente. Mas alguém achou antes, né? Provavelmente achou antes, pegou o dinheiro e já deixou a carteira para que outra alma melhor fosse entregar, né? Uhum. Pronto, então nesse caso, eu fico até feliz em ver que tem muita gente em deixar, né? Nesse caso, o que é que a lei manda? Você achou uma coisa que não é sua, manda no artigo 2º, no inciso 2º do artigo 169, né, do Código Penal, manda você entregar uma autoridade competente. Uhum. Não, ele não dá uma definição de autoridade. Nesse caso, por exemplo, você entregar na rádio é uma forma de você facilitar a comunicação para quem perdeu, né? Porque vai ser anunciado que foi achado. Mas não é autoridade competente. Mas não é autoridade competente. Quem seria a autoridade competente aqui, por exemplo? A delegacia. Você entrega na delegacia, o delegado irá fazer um termo, aquele termo vai ser direcionado ao juiz e o juiz vai abrir um prazo, através de edital, de 60 dias, divulgando o que foi perdido para a pessoa ir lá restituir. Vale lembrar que não é qualquer um, achou 15 mil reais, vai aparecer uma fila no fórum querendo dizer que é dele, né? A pessoa tem que ter provas suficientes para demonstrar que é o dono e o titular daquela coisa que foi perdida. Até porque ninguém está perdendo 15 mil reais facilmente hoje. Justamente. Né? Nem achando e nem perdendo, vamos dizer. E vale salientar também que a pessoa, entregando para a autoridade competente e sendo achado o dono tem a obrigação de recompensar aquela pessoa que achou com um valor justo. Rapaz, falar nisso, um dia desses, uma pessoa perdeu uma chave, né? Aí disse que era a chave da casa, e foi lá na rádio e botou na rádio. Se achar, tarará, eu pago 100 ou foi 200 reais, né? Aí o camarada foi e achou, e foi deixar lá na rádio. Mas desse deu um trabalho, acho que não sei nem se essa pessoa pagou. Porque depois que a pessoa entregou, a pessoa ficou botando boneco, dizendo que não era obrigação pagar e tudo mais. Eu não sei, até a gente lá da rádio, a gente nem sabe se isso tem um valor realmente, como é que eu vou dizer, uma palavra, porque ele disse publicamente na rádio, né? Nome, telefone, tudo mais, procure que eu vou pagar tanto. Né? E a pessoa achou e foi depois a pessoa não queria pagar. Pois é. A gente ficou na dúvida se aquilo valia realmente. Vale, né? Vale sim. Porque a pessoa até hoje eu não sei, não que sabia. Inclusive, fazendo as pesquisas para trazer o tema para cá, eu até me deparei com julgados de pessoas cobrando justamente esse valor da recompensa. Que achou uma coisa, restituiu, o juiz ou o delegado até a rádio achou o dono, aquela coisa, o dono, e o dono não pagou uma recompensa para aquela pessoa. Então, vale salientar que é válido. É válido, né? Juridicamente. Agora sim, eu não sei lhe dizer com certeza se é válido você entregando na rádio. Eu sei. Para a autoridade competente, eu tenho certeza que é. Lá na delegacia, por exemplo. Mas a rádio pode servir como testemunha, sei lá, num processo, vamos dizer, né? Alguém que vai dizer realmente a pessoa foi. Né? E também é importante que. Agora, porque também a pessoa pediu para entregar lá, né? Ou procurá-la. Então. Mas a pessoa procurou pessoalmente. Eu digo no caso, por exemplo, da pessoa achar e já ir direto na rádio e deixar lá. Não ser provocado por quem perdeu, entendeu? Eu achei aqui uma carteira e já fui deixar direto na rádio. Quando chegar o dono tem que me recompensar. Eu não sei lhe dizer se isso acontece com a rádio.
Não, as pessoas deixam lá e dizem, olha, se a pessoa for dar uma gratificação, está aqui meu número. Aí a gente passa e a pessoa trata direto com ela. Pronto. Se ela vai pagar ou não, é problema dela. Né? Mas a rádio não fica com a garantia dizendo, não, você vai receber. Não. Você quer deixar aqui, mas você leva, você entra em contato com a pessoa, porque a rádio facilita muito, porque mais fácil da informação chegar a quem perdeu. Justamente, né? E vale salientar também, Nonato, que o crime ele não acontece a partir do momento que você pega aquela coisa, você acha no chão. Porque aí seria muito injusto. Você pegou uma coisa no chão, você cometeu um crime. Ninguém vai pegar, né? Ninguém vai pegar, justamente. Ou então vão, né? Que tem muita gente que pega. Pensando, não tá nem aí, né? O crime ele só acontece se você pegar aquela coisa e dentro de um prazo de 15 dias você não entregar num crime numa autoridade competente. Então você comete o crime de apropriação indébita, que tem pena de detenção de um mês a 1 ano e multa. É porque muita gente acha que, por exemplo, acha cartão, né? Cartão de crédito, fica com aquilo, ou um documento pessoal, né? CPF, tudo mais, que geralmente está numa carteira, enfim. E fica com aquilo para ela, né? Sei lá, não procura também ninguém, se a pessoa quiser que procure. Ela fica realmente como se fosse dela, né? Isso é crime. Eu não sei como é que eu vou dizer, se é no português que a gente chama, se é sintaticamente tudo mais. Achado não é roubado, porque o roubo conota o uso da força, né? Você tem que usar força e violência. Então realmente não é, né? Você tem que usar ameaça. Pronto. Então no português está correto. Achado não é roubado. Também. Pronto, nem furtar. É você pegar algo sabendo de que é de outra pessoa. Pronto. Agora, juridicamente, dependendo da parte do momento que você acha o que você vai fazer, como você vai agir, você pode estar cometendo o crime, não é isso? Apropriação indébita. Artigo 169 do Código Penal, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Pronto. Então tá aí, pessoal. Achado não é roubado, mas tem um procedimento que pode ser apropriação indébita, viu? Tá uma coisa embutida aí. E se você for acusado disso, geralmente você até às vezes acha uma coisa que sabe, tem o nome da pessoa, tem um telefone de contato, tem um endereço, e a pessoa vai e faz de conta que não existe para a pessoa poder entrar em contato, enfim. E você pediu o resgate, né? Um sequestro praticamente. Agora ficou essa dúvida na minha cabeça. A pessoa é obrigada a pagar uma recompensa. Se for pela autoridade competente. Isso. E tem aquela coisa também da pessoa que perder, por exemplo, documento, principalmente aí na delegacia, fazer um boletim, né, de ocorrência, para provar, porque se alguém fizer alguma maracutaia e diz, não, desse período aqui, eu provo que eu não estava com meus documentos em mãos, né? É uma coisa muito importante. Se você perder seus documentos, você vá para a delegacia e faça um boletim de ocorrência, até porque o boletim de ocorrência vai virar seu documento provisório. Então, se acontecer qualquer coisa no seu nome, não só penalmente, mas civilmente, alguém usar para fazer um empréstimo, alguma coisa assim, você tem aquela comprovação de que você perdeu, né? Você sabe se tem alguma lei, mas que pode ficar até para a próxima semana, se tem alguma lei que está forçando, não, que exige a troca de documento a partir de tanto tempo, por exemplo? Eu tirei meu RG faz um bom tempo já, e agora já está velho. Eu não sei te dizer não. Vamos pesquisar para a próxima semana para a gente ver? Vamos, mas assim, eu sei que existe uma exigência de você ter que trocar se você tem o seu RG, o seu RG, o CPF, o seu RG ou identificação com foto, se você, por exemplo, era criança. Aí você já mudou sua fisionomia. Então eu sei que existe a obrigação, só que eu não sei lhe dizer onde é que está essa obrigação. Então fica para a próxima semana. Pronto. Mas quando eu tirei já era um cavalão, já tinha 18 anos, 21 anos. Aí agora já estou com 40 e lascou. Eu estou com cabelo grande ainda. Eu nem cabelo tenho mais. Deixa eu mandar um abraço aqui, João Neto, de Significativo prestar informações jurídicas ao povo. Parabéns, né? Abraço pessoal que está curtindo a gente aí. Bom, então, doutor César, agora revele o segredo. Qual é o endereço, o local, né? Espera aí, deixa eu ver aqui. Cícera Lilá diz, e quando o dono é ludibriado por um certo advogado com direito de aposentadoria rural e pensa que vai ficar impune, mas o Azeleg ficará com decidir na Rede Record por curto de consumidor, não estou entendendo direito bem o que está perguntando, né? Depois o doutor César lê direitinho e explica para você, que eu não estou entendendo bem a questão. Então depois você dá uma lida lá e vê se consegue dar alguma orientação para ela, viu? A Cícera Lilá. Então, diga agora onde você atende, agora você já está com site, já está com página do Facebook, já está fazendo live, já está fazendo lá, enfim, está ficando danado. Só falta eu acertar o horário correto, né? Na hora das propagandas. Quartas, 15h30, ou um pouquinho mais, dependendo do horário que a gente fica aqui. Eu atendo na rua Juvenal Galeno, número 44, aqui no bairro Centro. Essa rua, em frente aqui o mercado, né? O meu telefone é o 99950999. Meu site é o cgjassessoria.com.br. Tem a página no Facebook, César Gregório Júnior, assistência jurídica especializada. Qualquer coisa é só entrar em contato. Nós podemos atender.
Pronto. as dúvidas. Então, semana que vem a gente deixa esse ganchinho aí da identidade do documento. Será que é preciso trocar documento de tempos em tempos? Enfim, pode até dar uma orientação assim no pessoal, né? Inclusive eu que não estou sabendo. Porque o pessoal de vez em quando olha minha identidade e diz, esse aqui, da próxima vez, o pessoal não vai querer me receber, não. Eu digo, vamos ver, vamos esperar. Mas está tão difícil tirar a identidade também, está complicado. Demora pra caramba, né? Enfim. Então até semana que vem, né, doutor? Até semana que vem. Pronto, pessoal. Grande abraço a todos vocês. Daqui a pouquinho eu volto com o Carlos Cândido, que está de volta para falar sobre trânsito. Hoje ele vai falar sobre a importância dos dispositivos de segurança para crianças em veículos, né? Aquela coisa da cadeirinha que tem que botar no lugar, como é que usa, qual a importância que ele gera multa, gera algum problema se não usar, enfim. E para a vida a gente sabe que gera problema. Se a criança tiver um acidente e não tiver com equipamento de segurança, é problema na certa, né? Já já a gente volta aí com mais uma live aqui, hoje, para falar sobre esse caso e outros aqui no nosso canal. Até já. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.